eu sou a Raíza E eu sou a Lívia. e esse é o nosso, Pode, Psy? o seu podcast sobre saúde mental. E hoje a gente está aqui para falar sobre mais alguns temas muito relevantes na psicologia e a gente decidiu falar com vocês sobre alguns diagnósticos que estão aí famosos, né? Que estão aí em alta, que todo mundo acha que tem. A gente resolveu falar aí um pouquinho mais aprofundadamente deles hoje. E a gente vai começar falando sobre o TDAH. Como vocês já perceberam, a Lívia trabalha com crianças, eu trabalho com adultos, e vai ser interessante a gente explicar como que o TDAH afeta o ser humano, não importa se é criança ou se é adulto. Mas vai lá, eu queria que a Lívia explicasse pra gente, ela trabalha mais com isso do que eu. O que é TDAH, Lívia? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a sigla dele, né, vamos explicar aqui, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E esse TDAH, o TDAH, ele é um transtorno que afeta o comportamento, a atenção, a impulsividade, e ele é como se o cérebro dessa pessoa que tem o TDAH, ele tivesse um funcionamento diferente dos demais, porque é como se houvesse muito mais sinapses para vocês aí que não sabem, as conexões neuronais que acontecem no nosso cérebro, elas acontecessem mais rapidamente e em mais volume, né? Então, o TDAH, ele tem classificação, tem 3 tipos de classificação, são o TDAH desatento, que é o predominantemente desatento, que é aquele em que a pessoa tem uma desatenção, tem uma lentidão no processamento maior. O TDAH predominantemente hiperativo, que é esse mais acelerado, impulsivo, agitado, e o combinado, que é o combo, né? São os dois. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas, de modo geral, é um transtorno que faz com que essa pessoa tenha uma dificuldade de se concentrar, de ter um foco, de ter uma atenção em determinadas situações e vai prejudicar, assim, vários segmentos da sua vida. Eu acho que é importante a gente dizer que, como a Lívia falou, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que os primeiros sintomas dele precisam aparecer na infância, mas o diagnóstico pode ser feito em qualquer momento da vida. Então, quando vai fazer um diagnóstico de TDAH em adulto, a primeira coisa que se investiga mas lá quando você era criança, lá na escola, em casa, tinha queixa que você era desatento, tirava nota baixa, quais eram as características, né? Então, é importante estabelecer isso. Então, assim, TDAH tem que ter sintoma, tem que ter sinal lá na infância, senão já não é. Se não teve sinal da infância, a gente já descarta o TDAH. E falando, né, do TDAH ser um transtorno do neurodesenvolvimento e o diagnóstico ter que ser na infância, então o TDAH é coisa que acontece só com criança? Com certeza não. Não, mas que hoje tem um monte de criança com diagnóstico, tem, né? O que Muitas. acontece, questão de diagnóstico? Então, o diagnóstico na infância, ele tem ocorrido mais, tanto em virtude da facilidade que os médicos têm tido em entender o TDAH, entender esse funcionamento cognitivo da criança, e também pela questões, assim, que nós temos mais estudos, mais investigação, mas também ainda acontece muitos diagnósticos, assim, que se confundem com uma agitação, uma criança que não tem, às vezes, o limite em casa e ela não entende esse comportamento, essas regras, e ela vai ser mais agitada sim. Até porque na infância as crianças elas são mais impulsivas, né? Isso é uma coisa natural da infância e da adolescência, que a gente vai ter que ver ali qual a proporção disso. Então, não é toda criança agitada que vai ter TDAH, Com né? certeza. E tem crianças, inclusive, que são agitadas em casa e não são na escola, ou vice-versa. Uhum. Lembrando que uma criança com TDAH, ela vai ser agitada em todo lugar. Ela não vai conseguir, ela não vai ter uma chavinha que ela desliga na escola e aí eu consigo me concentrar. Em casa, não. Então, o TDAH ele vai ter mudanças comportamentais em vários segmentos da vida, né? Isso falando da hiperatividade, que eu acho que talvez seja o sinal que mais fácil de se observar, Sim. né? Porque é aquela criança que não consegue parar quieta. Mas a hiperatividade no adulto, ela aparece diferente.
né, ela aparece em outro lugar. Ela aparece numa inquietação mental, mais do que numa inquietação motora. Então, na criança, é aquela inquietação que a criança quer subir no teto, né? E no adulto, não. Ela é aquela inquietação mais aqui dentro da cabeça mesmo, Uhum. aonde faz muito barulho o tempo todo. Então, eu não consigo me concentrar, até inclusive por conta dessa inquietação. Nas crianças, a gente sabe que isso aí vai causar problemas lá na escola, né? Nota A grande baixa. maioria deles, mas não é uma regra, tá? Ok. Tem muitos TDAHs que têm notas altíssimas, tá? Porque o TDAH, ele não significa que eu não vou conseguir estudar, que eu não vou conseguir me concentrar. Uhum. Significa que eu terei mais dificuldade em algumas situações. Então, por exemplo, a criança, ela às vezes ela tem um cérebro tão acelerado que ela termina a tarefa rapidão e ela vai quebrar a sala. Ela É vai, ela verdade. levantar, vai correr, nananã, mas ela não tem uma dificuldade de aprendizagem. Uhum. O TDAH desatento, ele sim vai causar um prejuízo maior na aprendizagem, porque esse TDAH o desatento, ele vai fazer com que a criança tenha uma dificuldade em manter o foco. Então, ela vai estar ali, sentada, lendo um texto. Uhum. Aí, ela escutou passos no corredor. Ela já vai Foi embora com os foi passos. embora, e aí até ela voltar, então ela tem que retomar, então ela vai ter uma dificuldade maior. Mas sim, o prejuízo principal do TDAH acontece na escola. E aí eu queria saber de você, Raíza, você tem eu vejo que muitos adultos, procuram avaliação, né, neuropsicológica por conta de acharem que tem TDAH Uhum. quando você vai investigar, né, eu enquanto vou fazer a avaliação, eu descubro, por exemplo, que esse adulto ele tem uma sobrecarga de trabalho imensa. Sim. Então, como é que é isso? O TDAH no adulto ele se confunde também com a estafa, com o burnout? Como é que é isso? Hoje a gente tem essa coisa de ter que estar ligado o tempo todo nas coisas, né? Então é 24 horas por dia no seu telefone, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu e-mail, tem coisa chegando, informação chegando, e as pessoas vêm muito com essa queixa, muito, muito, muito para a clínica. Ah, será que eu tenho TDAH? Às vezes não, na maioria das vezes a pessoa não tem TDAH, ela só tem uma sobrecarga sensorial. Que qualquer pessoa pode ter, né, gente? Então, assim, ela só tem uma sobrecarga sensorial no sentido de que é o dia inteiro tendo 1 milhão de estímulos, e aí chega uma hora que você não consegue mais se concentrar, porque a sua cabeça tá cansada. E aí você vai fazer o quê? Ah, eu não consigo me concentrar, mas em quantas atividades que precisa se concentrar você está fazendo por dia? Que hora que seu cérebro está descansando? Ah, eu descanso a hora que eu tô lá, ó, rolando a tela. Não descansa. Não descansa. Rolar a tela não descansa, gente. O que que descansa a gente? Literalmente dormir, né? E aí a mania de ficar com o celular na cara antes de dormir atrapalha muito. Ter contato com a natureza é uma coisa que descansa a nossa cabeça. Ir lá fora, sabe? Fora da sua casa, sabe? Lá de fora da sua casa, o quintal. Você vai lá fora no quintal, mexe com a planta, olha pro céu, procura uma Abraça a árvore, árvore. abraça uma árvore. Isso tudo ajuda o nosso cérebro a descansar e são coisas que a gente acaba não fazendo. O que que a gente faz para descansar hoje em dia? Passa o dia inteiro enfurnado dentro de casa, assistindo série. Assistindo É Netflix. bom, é ótimo, gente. Eu amo. Sou até suspeita de falar porque eu adoro. Só que isso não descansa a cabeça da gente. Isso descansa de outras coisas, mas não necessariamente o descanso que o nosso cérebro precisa para daí conseguir se concentrar. E a outra coisa é que concentração e atenção é treino. Então a gente não nasce já com um packzinho de atenção e concentração ali que vem pronto e você só vai. Não, a gente aprende. Ah, eu não consigo me concentrar para ler. Faz quanto tempo que você não para ler? Porque, né, o povo chama as legendas do Instagram de textão. Vai Nossa. ler um livro, gente, olha que bonito. Vai ler um livro. Ah, eu não consigo ler. Lê uma página por dia. Semana que vem você aumenta para 2, e assim você vai aumentando até você conseguir ler o livro inteiro. É treino. Então, assim, a gente tem que também entender que nem tudo é patológico, nem tudo é transtorno nessa vida, E aí, né? aí a gente vê aquelas pessoas que falam assim, ah, porque a procrastinação é um sintoma, é uma característica do TDAH. Aham. Mas não, nem todo mundo que procrastina tem TDAH. Uhum. Você acha que essa demanda excessiva das pessoas também contribui para essa procrastinação? Ah, com certeza, né? Porque daí aqui entra outra coisa, né? É a procrastinação.
e a dificuldade de lidar com a frustração. São duas características bem presentes no TDAH, o que não quer dizer que não estejam presentes na nossa vida. Que acontece? A procrastinação, ela vai vir quando você estiver se sentindo sobrecarregado, vai depender da personalidade de cada um, de como cada pessoa até lida com as próprias obrigações, né? Porque tem gente que gosta da adrenalina. Então, procrastina, procrastina, procrastina. Quando tá faltando 5 minutos, vai lá e faz tudo. Então, a procrastinação, ela vai vir nesse lugar de eu quero fugir de alguma coisa que não tá. Que eu não quero lidar nesse momento. Por isso que a gente procrastina, né? Vem aquela coisa assim: eu preferia faxinar a minha casa inteira do que ter que fazer aquilo ali. Aí, quando você vai fazer aquilo ali, demora 5 minutos, você termina aquela função. Então, a procrastinação, ela traz o sofrimento mental. E ela traz prejuízo, né? Ela traz prejuízo porque às vezes a pessoa não consegue entregar, mesmo que seja em cima da hora. E isso do não conseguir entregar vai acontecer predominantemente, não exclusivamente, com quem tem o transtorno, né? E tem a coisa da frustração também, né? Que ser humano que não se frustra. Mas no TDAH vai de 0 a 100 muito rápido. É muito curioso como o TDAH, a pessoa com TDAH, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração. Vai de 0 a 100 num segundo. É curioso, muito curioso. E além da frustração e da procrastinação, existe uma fama, né, de que o TDAH é burro, é preguiçoso, é desorganizado. As crianças já chegam com esse pensamento, ou os pais já chegam com esse pensamento lá na clínica, Olivia? Na verdade, assim, não escancarado, né? Mas assim, eu ouço muito frases do tipo, ele não quer nada com nada. Ele sabe, ele não faz porque não quer. Oh, meu Deus. Ele é inteligente, mas é preguiçoso. Ai, ele. Então, assim, eu ouço muito, tanto das famílias quanto de professores, né? Que vem com essa demanda. E eu até costumo brincar, eu falo assim, gente, quem no mundo não quer aprender, né? Então, quando você afirma que uma criança não quer aprender, você tá indo contra a natureza humana que é de aprendizagem, né? Todo mundo quer aprender. Então, assim, a dificuldade dessa criança não é que ela não quer aprender, ela tem dificuldade em aprender nos moldes tradicionais. Exatamente. E aí a gente pensa assim, tá, como que você vai exigir de uma criança TDAH que fique 4 horas sentada numa sala de aula, calada, ouvindo, copiando do quadro e sendo funcional o tempo todo? Como você vai exigir isso de qualquer ser humano? Eu quero ver que ser humano que fica sentado 4 horas concentrado, sem Nossa, mexer no celular, sem enrolar a tela, sem se distrair com outra coisa. Eu quero saber quem é, me contate. Eu não sei quem é você não existe. a criança, ela na escola, ela não vai ter o celular para ela rolar a tela. Sim. Ela não tem ali outros meios que não seja fazer bagunça. Né? Conversar Quer com o conversar com amiguinho, o rabiscar colega, o rabiscar o caderno, caderno, riscar na parede, levantar então do lugar. levantar. Então, assim, talvez essa dificuldade de aprendizagem tenha muita, talvez não, eu afirmo, né? Tenha muita relação também com as estratégias de ensino e aprendizagem que nós estamos acostumados a reproduzir. Né? Então, a escola, de modo geral, ela vem, né, de um contexto histórico de uma educação tradicional, uma educação positivista, né? E que tem essa questão assim do a nossa bandeira, né? Nossa bandeira nacional, ela tem lá, quem sabe a frase que tá na bandeira? Ordem Ordem e e progresso. progresso. Aí o TDAH não se encaixa aí. Não. Porque como que ele vai progredir se ele não consegue organizar nem os seus pensamentos? Verdade. Então, a escola, ela é moldada para a criança ficar em fila, para ela ficar calada, para ela esperar a sua vez. Uma criança impulsiva, o TDAH, a impulsividade, ela é mais forte do que a criança. Não é porque ela é inconveniente. Então, o professor, ele fala, quem quer... Ele já tá. Aham. Eu! Desse jeito. Né? Então, assim, a impulsividade, essa agitação, ela é para além do que a criança consegue controlar.
Então, não, eles não são preguiçosos, eles não são desorganizados, eles não são burros, eles apenas têm uma maneira diferente de desenvolver. E aí a gente entra numa questão muito delicada, que eu acho que tem duas vertentes, eu acho que eu vou falar de uma, você vai falar de outra. Porque o adulto corre léguas atrás do medicamento, porque ele quer resolver com o medicamento. Depois eu quero que você fale sobre o medicamento no adulto. Mas os pais de crianças correm Uhum. léguas do medicamento, Não querem dar não de querem dar medicamento. Não todo mundo, tá? A gente tá falando aqui de modo geral. Então, o medicamento, sim, eu sempre falo que ele vai ajudar, ele vai silenciar a mente daquela criança Uhum. para ajudar ele simplesmente a ouvir os seus próprios pensamentos, a segurar essa impulsividade, essa energia, essa pulsão grande que tem dentro dele. Então, o medicamento ele vai trazer a questão fisiológica, né? Ele vai pegar essa sinapse que eu falei lá no começo que estava ali como tivesse um curto-circuito. Pensa no emaranhado de fios, Desencapado. alguns desencapados, outros ligados. Então, assim, é fiar para tudo quanto é lado, né? E esse medicamento vai simplesmente desligar aquela carga elétrica ali, para que aquela pessoa consiga pegar esses fios e organizar eles nas vias necessárias, e aí ele vai conseguir dar o próximo passo. Mas aí a terapia é necessária, a Uhum. intervenção na escola é necessária, não é uma cura, o medicamento não vai simplesmente resolver os problemas. Mas e no adulto? Como é que você vê essa busca incessante por medicamentos? Então, assim, eu vejo muito nas avaliações que eu faço em adultos, eh, ouso a dizer que 90% são em busca de um laudo, porque os médicos, ainda bem, não estão medicando mais à torto e à direito. Uhum. Eles estão solicitando uma avaliação antes, né? Então, eles querem o laudo para levar no médico e ter um medicamento, porque na cabeça deles eu penso que eles acham que o medicamento vai resolver. Você acha que resolve? O medicamento faz a parte dele, né? Como você bem falou, o medicamento ele resolve a parte fisiológica. Porém, quando a gente fala de criança, a criança está aprendendo algumas coisas ali ainda. Ela está aprendendo a se comportar, está aprendendo a falar, ela está aprendendo. O adulto, ele já aprendeu. E se ele foi uma criança com TDAH que não era diagnosticado, quantos vícios de comportamento ele tem? Para ele conseguir minimamente sobreviver a esse mundo sem medicação, sem diagnóstico, sem terapia. Aí, chega na fase adulta, ele acha que o remédio vai resolver tudo. O remédio vai resolver, vá lá, seus 30% do seu problema? Uns 30%. O restante, se você não aprender a lidar com os sintomas do TDAH, com os sinais do TDAH na sua vida, não aprender a entender quando a impulsividade vem, quando a hiperatividade vem, se você não aprender a fazer isso, o remédio, pobrezinho, você vai tomar a dose máxima e não Então, o vai. remédio não vai te fazer passar no vestibular. Não é o Não remédio, vai te gente. fazer, aprender melhor, parar de procrastinar. Não, o remédio vai ajudar você a se concentrar mais, vai fazer exatamente o que você falou, diminuir esse volume desse barulho horroroso que fica na cabeça. Então, vai conseguir ter mais facilidade para se concentrar, para executar as tarefas. Isso com certeza o remédio ajuda. Só que se é uma pessoa que não consegue se organizar minimamente, né? Pouco adianta o remédio diminuir esse barulho todo ali, porque daí vem uma cobrança ainda maior. Ué, agora eu tô tomando remédio, não tá fazendo aquele barulho todo na minha cabeça e ainda assim eu tô aqui patinando no mesmo lugar, né, então ainda dá para complicar aqui um pouquinho mais, né. Então o remédio ele é importante, mas ele não é essencial e ele não é para todos os casos de TDAH. Não é exclusivo, não é E só ele. não, também não, mesmo, não mesmo. Então, o remédio não resolve tudo. O que vai ajudar mais a pessoa que tem o diagnóstico de TDAH é realmente a terapia. A terapia para ajudar essa pessoa a entender no que o transtorno interfere, no que ele não interfere, o que essa pessoa precisa mudar ali, né, de hábitos, de costumes. Então, a terapia vai ser mais importante que a medicação aqui. Mas as pessoas nem sempre querem, né, fazer terapia, porque fazer terapia tem que se responsabilizar sobre as coisas, e Aí é aí complicado, né? Aí você vai ter que ir pra terapia e ouvir que você vai precisar fazer uma atividade física, que você vai ter que se alimentar melhor, dormir melhor, Nossa, aí criar uma nossa. rotina. É. E a Isa, você acha que para TDAH qualquer abordagem serve?
Ai. Você me apertou agora aí. Não estava no roteiro. Tá. Eu acho que se a gente for considerar as evidências científicas, a gente sabe que a TCC é a melhor abordagem para tratar o TDAH, porque a gente está falando de mudanças comportamentais e mudanças na relação que essa pessoa tem com seus sentimentos e seus pensamentos. Eu não posso dizer que as outras abordagens não ajudam em nada, né? Mas eu acredito que se fosse para eu recomendar para alguém que tem TDAH, eu recomendaria alguém que trabalha com a TCC, com a terapia cognitivo comportamental. Eu acho que ela teria resultados melhores. Você concorda comigo? Você discorda de mim? Concordo sem corda. Não, eu acho que sim, né? As terapias comportamentais, né? Elas vão ser mais assertivas, né? Nessa questão das mudanças nas mudanças comportamentais, mudanças de hábito, né, e tudo mais. Porém, né, eu acho que outras abordagens podem auxiliar também em outros aspectos, porque eu acho que uma coisa que eu, enquanto TDAH, né, uma pessoa com TDAH, eu acho que é uma das maiores dificuldades minha enquanto adulta é aceitar e me aceitar e me entender, né? Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade que nos cobra muito, né? Que nos cobra muitas questões que às vezes fogem daquilo que é o esperado. Então, aí a terapia, né? Eu não faço terapia com alguém da comportamental, a minha terapeuta é psicanalista, mas ela me ajuda a compreender as questões das modulações do ego, do superego, entender que como a gente se constrói com o superego enrijecido, e aí o TDAH ele tá querendo chutar o balde ali, o id do TDAH tá querendo pegar essas relações sociais, chutar e destruir e ir embora. Então, acho que talvez ajudaria nessa questão também, né? Me ajuda nessa questão É que de me cada aceitar. abordagem vai olhar para o transtorno da sua forma. Como eu vou dizer isso? Cada abordagem tem uma maneira de ver o ser humano, de entender o ser humano, então Isso. vai olhar esse transtorno, isso que foge da norma, de uma forma e de uma forma que com certeza vai ajudar Sim, a pessoa, o paciente, o cliente que está ali. Porque no fim das contas, não importa a abordagem, o objetivo é sempre o mesmo, né? O sim. bem-estar do paciente, do cliente, da pessoa que veio buscar a sua ajuda. E eu acho que essa tem que ser a parte mais importante, né? Então, assim, qual abordagem é melhor? Às vezes, eu me travo nessa pergunta. Porque, tá, Uhum. você quer que eu olhe para onde? Você quer que eu olhe para o ser humano que está pedindo isso? Você Sim, quer que eu olhe para os dados estatísticos? Você quer que eu olhe para onde? Porque eu posso te falar, tá? TCC é melhor pro TDAH, mas tem gente que não vai se sim, adaptar. Tem gente que não vai achar que é bom pra ela. Então, e aí a pessoa tá errada? Não, gente, a pessoa sabe que é melhor pra ela. Então a gente também tem que levar isso em consideração. a exemplo disso, né? Eu fiz terapia com a TCC Uhum. e aí, olha, eu desabafando a minha vida pessoal. É... terapia com a TCC e eu particularmente não me adaptei Uhum. porque me demandava muito. Então era aquela coisa assim, tinha tarefa, tinha coisa pra fazer. Eu falava, gente, eu tenho tanto compromisso em minha vida, eu tenho que fazer tarefa da terapia. Não basta chegar lá e chorar, né? Ainda tem que fazer tarefa depois da terapia. Então, assim, mas como eu também sou analista do comportamento, então eu consigo me psicoeducar, né? Eu me tornei a minha própria terapeuta nesses sentidos de modulação comportamental. E esse, no fim das contas, é o É o maior objetivo objetivo, da TCC. né? Então, assim, eu sei, por exemplo, quando eu tô excedendo. Eu sei quando eu não tô muito legal, eu já consigo criar estratégias, eu já consigo tentar fazer as técnicas de respiração, de autocontrole, né? Enfim, eu já consigo me entender. Mas a terapia é fundamental, independente de quem seja. Quando alguém me pergunta assim, qual o terapeuta? Gente, vai no psicólogo. Se não der certo, você vai para outro, você procura outro, Não até você desiste. achar um que porque você pode achar um da TCC que você não goste. Pode, com E certeza. um da TCC que você ama.
Uhum, que aí não, a gente não tá Saber. falando da abordagem, né, a gente tá É, falando da pessoa. profissional, Isso, é aquela exatamente. coisa, o santo bate ou o santo não bate, né, tem essas histórias. Ai, você Ai. estava falando sobre como que o TDAH impacta na sua vida, né, você estava falando que você consegue perceber aí quando você tá como que você percebe no seu dia a dia? No que o TDAH impacta de verdade, assim, ter esse diagnóstico impacta no que na sua vida hoje? Assim, positivamente ou negativamente? As As coisas. Ó, ter o diagnóstico, por exemplo, saber disso, impacta o fato de que eu consigo ser mais gentil comigo mesma, né? Então, antes eu me cobrava num nível que eu não aceitava, que eu não dava conta, né? Então, eu queria dar conta, e nisso eu queria fazer 1000 coisas, como eu faço 1000 coisas, mas hoje em dia eu consigo fazer só 99. Se eu tiver muito, Só né, 999,9. 999. Mas, negativamente impacta no fato dessa questão, a minha impulsividade faz com que eu queira fazer muitas coisas, e acaba que às vezes eu chego num ponto, assim, de que eu falo: "Meu Deus, por que que eu fui pegar esse tanto de coisa pra fazer?". Então quando eu assusto, quando eu vejo, já foi. Eu já tô com um monte, tô com podcast, tô com um monte de coisa pra fazer, né. E também impacta pelo fato de que, às vezes, eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo para dar conta dos prazos. Uhum. A procrastinação é terrível, assim, eu não posso ter prazo grande. Se falar assim: "Não, Olivia, você pode", a pessoa falar para mim: "Ah, você me entrega isso daqui, mas não tem pressa não". Ah, eu nunca fareloei aquilo. Vou fazer o dia que você me cobrar. O dia que Então você falar assim: "Ih, você já você já fez?" fez? Então "Ixi, não eu fiz". tenho que ter prazo, tem que ter data, Aham. e o fato, às vezes, de ter ansiedade, Ah. muita ansiedade, assim, eu acho que, quando eu tô com aquela aceleramento ali na minha mente, muita coisa, aí a dificuldade para dormir, a ansiedade, angústia, e vai misturando tudo, aí essa parte que a gente que é bom eu ter a minha psicoeducação ali em dia, porque eu já sei identificar os gatilhos, já sei identificar os processos, né, e aí eu consigo voltar, porque se no Uhum. surto. Mas tem hora que dá vontade de sair gritando. Entendi. É. E você acha que os impactos na vida de uma criança que descobre o TDAH são parecidos? Na criança, eu acho que é diferente do adulto, porque a criança, eu hoje que eu fui entender o meu diagnóstico, depois que a minha filha foi diagnosticada, eu falei: "Gente, será que eu também tenho esse trem?". Aí eu fui atrás, fui ao médico, né, e tudo. Mas eu lembro de ser criança, de não sofrer de ser assim. E eu falo pra minha mãe, eu falo assim: "Mãe, mas você nunca percebeu que eu era meio diferente?". Porque eu era muito acelerada, eu era muito, eu não nossa, meu Deus, eu era aquelas meninas, assim, xarope mesmo, assim, que não parava quieta, não parava de conversar, e tinha um monte de tique, eu tinha um monte de coisa, era um tique, eu acabava um tique, começava outro. Eita. Eu era muito ansiosa, muito chorona, chorava demais, enfim. Mas como criança eu não sofria de ser assim, então eu sofria mais porque eu queria ser, aí todo ano começava a escola, eu lembro que eu falava assim: "Esse ano eu vou sentar, eu vou ficar caladinha, eu não vou conversar, eu vou ser nota 10 da tia, eu vou ganhar a medalha de melhor aluna, não sei o quê". Só que eu era muito inteligente, eu sempre fui muito estudiosa, por isso que eu falei que não tem muita relação, Aham. mas eu era terrível. Nossa senhora. Então acho que para criança a maior dificuldade é essa, é ela tentar se enquadrar, porque ela ouve o tempo todo que ela é abençoada, que ela não para quieta, que ela não quer nada com nada, que não sei o E ali a quê. gente tá moldando a autoestima desse ser humano, né? Isso. E aí ela ouve assim: "Por que que você não é igual a Nossa, eu acho que gente, eu acho que fulaninha?". essa é a pior coisa pra você falar pra uma criança. Fala não, gente, pelo amor de Deus. Pior coisa que você pode falar pra uma criança: "Por que que você não é igual ao outro?" Porque não, Porque eu porque não ele sou é ele. Que coisa. Eu estava numa escola esses dias, e aí uma professora me relatou, assim, que um pai chegou lá na escola, e a professora reclamando do filho, né, Uhum. e o pai falou assim: "Por que que você não é igual ao seu irmão?". Aí o filho respondeu para o pai assim: "Deixa eu construir a minha própria história".
Gente, maravilhoso. Adorei a resposta dele. Maravilhoso. Mas assim, é isso. Acho que a criança sofre por isso, porque ela não se encaixa, ela tenta. Meus pacientezinhos, né, TDAHs, eu falo assim, mas por que você não consegue? Aí ele fala, tia, eu tento. Eu acho que essa parte mais me dá Eu dó, porque tento, eles eu não tentam. consigo. Eu falo assim, aí eu falo. E assim, gente, você pode prometer que você vai dar um pirulito no final da aula se ele Não, se comportar. não E adianta. ele vai sofrer a aula inteira, porque ele não Vai. vai conseguir se comportar. Uhum. Porque o comportar dele é diferente, né? Por isso que muitas escolas em outros países têm investido em técnicas e em estratégias, por exemplo, cadeiras com pedal. Né, para a criança pedalar, momentos em que a criança possa sair para ir numa sala de sala sensorial, né? Uhum. Para ela poder ir lá, dar uma tranquilizada, voltar. Então, tem muitas coisas que estão sendo feitas para ajudar essas crianças, porque não é porque elas não querem. Então, o sofrimento delas, eu acho que é isso, porque é elas tentarem ser crianças perfeitas e não conseguirem ser, e dá uma dosinha assim mesmo deles. Nossa, me parte o coração, assim. Agora eu vou falar como pessoa que convive com pessoas com TDAH. E eu acho que é pior conviver com quem tem TDAH do que ter TDAH. Fala que sobre ter TDAH, um dos principais fatores é que não pode ser comparado com o irmão, o primo. Aí, como que um adulto que cresceu numa época que não teve essa coisa de TDAH, mas não tinha muito diagnóstico de coisa, como se construir um adulto que se compara o tempo Terapia. inteiro? Muitos anos de Terapia. Terapia onde você vai expor tudo isso, mas tem que expor. A questão toda é essa, né? Às vezes a pessoa já vem com tantas barreiras e ela precisa expor tudo. Então, assim, todas as cobranças que sofreu. E não quer dizer que a gente consegue desconstruir. A gente consegue fazer com que a pessoa se olhe, como a Lívia mesmo falou, com um pouquinho mais de compaixão, um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais dessas coisas. Mas, assim, essa lembrança, essa sensação da infância que teve essa cobrança, ela nunca vai embora. Então o estrago já tá feito. Mas tem conserto. E é triste, não, e assim, é triste você lembrar, né, que você não. E aí, o difícil para o adulto é você sempre crescer querendo ser para além do que você é. Então, sempre querendo um ideal que é muito difícil de se Atingir as alcançar, expectativas de né? outras pessoas. Eu acho que Exatamente. isso aqui é uma das coisas. Isso é muito interessante, porque isso é uma das coisas que eu mais trabalho na terapia, pessoas com e sem transtorno. Por que você precisa atingir a expectativa do outro? Ou por que você criou expectativas tão irreais e inalcançáveis para você? Por que não basta você ir bem? Por que você tem que ser a melhor? Por que você Uhum. tem que ser perfeita? Por que não pode ter um erro? Eu acho que aqui mora muita coisa que a gente aprende, né? E aqui, tendo transtorno, não tendo transtorno, não importa muito, é porque, e a gente é ensinado isso todos os dias, por que a gente tem que atingir as expectativas das outras pessoas? Quem Quem é essa outra falou? pessoa que Quem que eu preciso criou? agradar o tempo inteiro, sabe? Isso é uma coisa E a gente nunca vai curiosa. agradar, né? Não vai agradar. Então, se Porque você não vai agradar, seja você não mesmo, vai. gente. Não O vai. importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Autotune, tá, Marcela? Que senão o povo vai embora nesse podcast. Continua falando Meu do Deus. que é conviver com TDAH. O que você é conviver? Gente, ela não vai responder, porque vocês viram como é que é conviver com TDAH, é isso. Gente, o resumo da ópera é isso aqui. Mas esses dias pra trás, gente, meu marido tem TDAH, tá? E ele me autorizou a falar dele. Eu pedi. Esses dias pra trás, a gente tava indo pro Pilates. 9 horas da manhã. Eu sou aquela pessoa que acorda e eu preciso, assim, de uns 40 minutos pra eu entender que eu acordei. A alma voltar pro corpo. Nossa, aquele tempo, assim, eu preciso de silêncio na minha mente, sabe? E o meu marido, ele tem, né, ele é diagnosticado com TDAH e às vezes ele toma um remedinho só na volta do Pilates. Ele não toma antes da gente ir, né? E aí eu gravei um vídeo, o pessoal vê o trajeto de 5 minutos da minha casa até o Pilates. Ele deve ter trocado de assunto 15 vezes. Tudo que ele vê na rua ele comenta. Tudo, e aí o tempo todo, e aí canta uma música, e você lembra daquilo, você lembra daquilo outro, falei, meu Deus do céu, eu quase enlouqueço.
eu quase fico doida quando ele não tá medicado. E aí, final de semana, ele não toma o remédio, né? Porque o remédio pro TDAH não precisa tomar todos os dias. Então, ele não toma o remédio final de semana. E tem final de semana que eu juro que eu queria que ele tomasse o remédio dele, Pinga umas gotinhas Dá no vontade. café dele. Nossa senhora, porque, ai, gente, assim, é difícil porque, assim, como ele se sente muito à vontade comigo, isso é ótimo, né? Ele não filtra o que ele fala, e nem quanto ele fala. Então, ele fala muito, o tempo todo. E aí, ele lembra de coisas, assim, você lembra daquele comercial que passava nos anos 90? Eu falo, não, eu não lembro. Ele vai lá no YouTube, aí ele pesquisa o comercial, aí ele me mostra o comercial. E aí vai, e aí entra um assunto em cima do outro assunto. Tem uma hora que eu falo assim, eu não sei mais o que nós estamos falando. Por que nós estamos falando? Dá pra parar? Né? Mas eu consigo manter diálogos com ele e com a Lívia. Isso é muito legal. E tem gente que fala, como é que você consegue conversar com a Lívia? Eu consigo. A Lívia muda de assunto 255 vezes, eu vou junto. Eu mudo de Eu vou assunto. junto e eu sei que nós estamos conversando, eu não me perco. Então, assim, eu aprendi a desenvolver essa habilidade. Como conviver com o TDAH. Curioso. Eu acho que e é tão engraçado que uma coisa que eu não sei se é de todos, né, mas é uma coisa que é minha, a nostalgia, pelo menos pra mim, é muito forte. A minha memória afetiva de coisas antigas é muito. Meu sonho é ter dinheiro pra comprar uma casa abandonada cheia de coisa dentro, pra eu poder ir descobrindo aqueles vídeos de pessoas que compram casa abandonada e ver CDs, discos, não sei o que, não sei o que. Você gosta? Amo, porque é uma coisa assim, memória afetiva. A nossa memória, ela é muito específica de algumas coisas. Sim. Então, assim, a gente esquece coisas. Esquece muita coisa. Mas coisas que a gente lembra. Lembra meu Deus muito. do céu. Você falando que ele, do episódio propaganda, assim, eu tenho claro coisas assim da minha infância que eu falo, nossa, que, né, delícia. Mas se sentir. Gente, pessoas que convivem com gente que tem TDAH, acolham e aceitem, e escutem e riem, deixa a pessoa ser quem ela realmente é, porque isso é muito importante. É muito importante. A gente precisa, né? A sociedade já é terrível demais, né? Já pressiona demais pra caber naquele padrão ali, né? Então tem que ter algum lugar que dá pra Né? ser você mesmo, né? E falando, né, de conscientização, a gente tá no outubro. O Outubro Laranja. O Outubro Laranja, ele é o mês de conscientização acerca do TDAH, né? É um mês destinado para a gente pensar sobre, entender um pouco e desmistificar muitas coisas. Então, talvez seja o momento da gente falar e acolher e aceitar e respeitar e ajudar. Eu acho que a melhor ajuda é o acolhimento. E a pessoa, quando ela se sente aceita, né? A criança, quando se sente aceita, quando a criança ela tá na escola e ela pode ser ela mesma, ela é validada pelo que ela faz e não pelo que a professora quer que ela faça, ela terá um desenvolvimento ali muito, muito além. Então, Outubro Laranja, já fica o Isso é recado. legal, Lívia. Eu queria que você falasse mais uma coisa sobre o TDAH. O que você falaria para os pais que o filho tem o diagnóstico ou tem lá assim, uma grande chance de ter o diagnóstico, mas que o pai não busca? A psicóloga, terapia, psiquiatra, neurologista não busca essa ajuda. O que você falaria para esses pais? Busque ajuda. Basicamente é isso. Porque Não, mas é importante, por mais óbvio que não. seja, né, o busca ajuda, é importante porque, assim, fazer de conta que o problema não existe não faz o problema desaparecer, né? Exatamente. Eu acho que muitos pais, eles começam a ter aquela visão assim de que se eu não tô vendo, se eu não tô mexendo com isso, vai passar, Uhum. né? Sim, gente, vai passar. Ele vai crescer, vai passar, Em cima da criança, vai né? passar, eu vou explicar o que que é o vai passar. Vai passar aquela fase. Aham. Aquela fase de infância, de agitação, de escola, vai passar. Uhum. Mas ele vai começar outras fases. E se ele não tiver um preparo na infância para lidar com as coisas, essa psicoeducação que a gente fala desde cedo, ele vai sofrer o resto da vida Vai. dele. Então, o que que eu falo para esses pais? Eu acho que buscar ajuda é um ato de amor. Buscar ajuda profissional é um ato de carinho, de cuidado. Você não vai deixar seu filho queimando de febre
em casa sem levar no hospital? E por que você vai deixar ele sofrendo anos sem, buscar uma ajuda? Mas é a invisibilidade também do transtorno mental, né? Eu não tô Exatamente. vendo, e o sofrimento ele não é visível, às vezes não é visível nem para a própria pessoa, né? Porque eu lembro quando meu marido recebeu o diagnóstico, que isso que você falou, né? De, eu me cobro menos. Fez tanta coisa fez sentido na cabeça dele, e aí vem essa sensação de, meu Deus, como minha vida teria sido Se se eu eu não tivesse descoberto antes, se tivesse tratado antes. Será que eu teria sofrido menos? Sempre fica esse se assim na cabeça, né? E a ajuda, ela não é só para criança. Não. Os pais também, quando os pais entendem que tá tudo bem o seu filho não ser aquela criança, no ideal que você criou ou que alguém criou, e que você pode sim, ajudá-lo de alguma maneira, faz muita diferença na família, né, no contexto social, no contexto geral, e essa criança ela vai aprendendo. Tá? Uhum. Porque ela tá ali em construção. A criança, ela assim é agitada, inquieta, não sei o quê. Mas a gente, graças a Deus, eu tenho visto muito que tem mudado o olhar das pessoas com crianças. Então, a gente já tem uma discussão acerca de uma criança que tá dando birra no mercado. Os olhares são de preconceito, assim, de julgamento, Julgamento. mas está diminuindo. A gente tem falado sobre isso. Então, assim, eu acho que se libertar também de entender que o seu filho tem aquele transtorno, Uhum. que ele vai ter a dificuldade dele, e você buscar ajuda, seja medicamentosa, com terapias, com auxílios psicopedagógicos, porque assim, às vezes a criança tem uma inteligência exorbitante e está sendo desperdiçada porque a escola não está conseguindo ali. Então, um acompanhamento vai ajudar em todos os âmbitos, né? Eu acho que Verdade. é fundamental por isso. Concordo. E vou mandar um recadinho bem especial aqui para os adultos que têm o diagnóstico de TDAH e que não buscam ajuda. Não dá para você ficar falando para todo mundo que as pessoas têm que te aceitar porque você tem TDAH. TDAH não pode ser sua doença. Não é assim que funciona. Enquanto você não sabe se tem o transtorno, tudo bem, você não sabia, vai fazer o quê? A partir do momento que você sabe, é sua responsabilidade. Ir no psiquiatra, ir no psicólogo, fazer sua terapia, entender como é que sua cabeça funciona, para os outros também entenderem como tudo isso funciona. Porque também não é assim, eu sou assim, você tem que entender porque eu tenho TDAH. Não é assim que a banda toca, não. Faz sua parte para os outros fazer a parte deles também, Não seja chato. por favor. E falando em diagnóstico, eu acho que até para pensar nesse assunto de maneira geral, como é que é feito o diagnóstico em adultos? Tanto em crianças quanto em adultos, a gente pode fazer aplicação de testes, né? Como você faz, a neuropsicologia, mas a gente usa também o nosso querido DSM, nosso Manual Diagnóstico Estatístico, assim como a CID, que lá vai ter critérios, né? Então tem que fechar aqueles critérios lá de desatenção, de hiperatividade. Se fechar só para um dos dois, é aqueles subtipos que a Lívia falou lá no começo. E é assim que a gente fecha o critério. E obrigatoriamente os sintomas têm que ter começado lá Na na infância, infância. antes dos 12 anos. Sim, na verdade, a gente quando fala de TDAH, agora tem mudado um pouco. Eu Uhum. acredito que terão aí mudanças nessa visão do TDAH na avaliação neuropsicológica em crianças, porque antes a gente só fechava um diagnóstico de TDAH depois que a criança entrava no fundamental, no primeiro ano, 6 anos de idade, Aham, né? aham. Que era o momento em que se começava-se a perceber essa discrepância comportamental das crianças com as demais. Mas eu tenho pegado muitas crianças menores, né, porque vão para a creche muito cedo, né, Uhum. que destoam dos demais na questão do comportamento, lembrando, gente, que uma criança pequena, ela não está com o cérebro dela, o córtex dela totalmente desenvolvido, então ela vai sim ter com frustração, ela não vai conseguir ter atenção. Uma criança de 3 anos de idade não vai ter atenção, ela vai sim focar em pequenos momentos ali, mas, a questão da hiperatividade, dessa agitação, ela tem aparecido mais cedo. Mas, de modo geral, via de regra, atualmente, a gente espera aí os 5, 6 anos de idade para poder fechar um diagnóstico, considerando também o contexto familiar.
Sim. Então, primeiro, antes de fechar um diagnóstico, a gente primeiro tenta mudar o contexto familiar ali, orientar, fazer uma orientação parental para mudar algumas rotinas, para ver se vai mudar o comportamento da criança, né? Porque se a criança fica o dia inteiro no celular, se a criança dorme tarde, acorda tarde, não tem hora para almoçar, não tem hora para dormir, não tem hora para nada, se ela não tem limite nenhum em casa, certamente na escola ela vai ter dificuldades também. Sim. Então a gente pede para mudar esses comportamentos primeiro, para depois fechar esse diagnóstico durante o processo aí. Então tirou a tela, a gente já consegue ver muita coisa Nossa, mudando. com certeza. E não só para crianças que têm. Eu acho que só um recado assim de que o TDAH, ele é um transtorno sério, é um transtorno que causa sofrimento, seja em crianças, seja em adultos. É um transtorno que não necessariamente precisa de ter desatenção ou ter impulsividade e hiperatividade, você pode ter um ou outro, mas que é preciso ter um olhar responsável, um olhar ético, um olhar clínico de pessoas capacitadas para poder fazer o diagnóstico e que é preciso, assim, a gente começar a olhar para isso de uma maneira mais séria para ajudar as pessoas. E a escola precisa, assim, se adequar a essa demanda, porque Com isso tá, certeza. tá ali e a gente tá, já deu, né, assim, de manter, fazer o mais do mesmo. A gente precisa Sim. fazer diferente para poder ter resultados diferentes. Verdade. Muito bem. Então, gente, sobre o TDAH, era isso. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra gente. E era isso. Encerramos mais um episódio do nosso Pode, Pode. Psy! Muito obrigada pela companhia de vocês. Curtam, compartilhem, comentem. Até a próxima. Beijinhos. Fã.